todos os seres que foram criados por Deus na criação do mundo foram criados a partir de uma palavra. Ou seja, quando Hashem criou a luz, Yehi Or, haja luz, tá? Hierarquia, que haja um firmamento, o céu, enfim. O ser humano foi a única exceção. Por quê? Porque o ser humano foi criado do pó da terra, essa é a expressão, tá? Então, a ideia que se tem é de que o ser humano foi moldado, Hashem pegou o pó da terra, moldou o ser humano, tá? E aí está escrito, Vaipach be'apav nishmat chaim, ele soprou um espírito de vida dentro dos seres humanos, tá? Então, a criação do ser humano de todo o resto da criação, no sentido de que, enquanto o resto foi criado com uma palavra, a gente foi criado com o pó da terra, soprou-se a alma dentro da gente e também teve a palavra. Nasce Adam, façamos o homem, Betsalmeinu, na nossa imagem, Kidmuteinu, nossa semelhança. Nessas palavras, o ser humano passou por várias etapas, coisas que o resto da criação não passou, tá? Um dos motivos é porque o ser humano, ele é um composto, ou seja, as criaturas, o que existe no mundo, tanto no reino mineral, vegetal e animal, todos os seres têm uma faísca divina, porque eles só existem porque Hashem trouxe eles à existência através da palavra que ele disse. Então Hashem disse e eles passam a existir. O ser humano tem a diferença de que ele foi criado dentro de uma criatura. Hashem pega o pó da terra, sim? Pega o inanimado, tá? Sopra uma alma dentro desse ser inanimado e ainda diz, nasce Adão, façamos o homem, tá? Então você tem a palavra, mas você tem também o pó da terra, tá? Por que se fala tanto do pó da terra? Então, mais adiante, no próprio relato da criação, a gente vai ter a ideia de que você veio do pó e você vai voltar para o pó, porque essa é a ideia. Tá? Ou seja, você tem a ideia de que o pó da terra representa, pelo menos indica para a gente o quanto a gente Me dá só um minutinho, por favor. Só um minutinho. O outro lado dessa questão, que também está sendo enfatizado indiretamente nesse passuco, é que o ser humano foi criado com um lado espiritual e um lado material, bem distintos. Nos animais, nas plantas, nos seres vivos, enfim, no mineral, nada disso está separado. Então, quando se fala do pó da terra, o que a gente está enfatizando? De que existe o corpo e existe a alma. E quando a gente fala nesse passuco que minha alma grudou no pó da terra, você tem um elemento corpo, que é o que veio do pó da terra,
E a alma é o sopro, aquilo que Hashem soprou de dentro de si para dar vida a esse corpo, tá? Então, por exemplo, no Tânia, no livro básico da Hassidut, você encontra no segundo capítulo a ideia de que fala e sopro, ambos obviamente vêm do pulmão, mas quando a gente fala, a quantidade de ar que a gente bota na fala é mínima. Tanto que uma pessoa pode falar, dependendo do caso, por horas. E se for político, então mais ainda. Mas enfim, a ideia é de que a fala não cansa tanto. Mas se eu soprar, ou seja, se eu pegasse algo para balão, enfim, tá? Você vê que pouco tempo depois que você está soprando, você já está cansado, tá? Ou seja, tem muita vitalidade que vai junto com o sopro, mais do que vai com a palavra, tá? Então, no Tânia, o Alter Rebbe está explicando que as criaturas receberam uma faísca de vitalidade, se é que eu posso usar o termo, porque é uma coisa difícil de medir, que é espiritual, tá? Mas, ou seja, o que tem de espiritualidade, o que tem de vitalidade divina em todos os seres da natureza, mineral, vegetal e animal, é uma fala, é uma coisa mínima. No ser humano, Hashem soprou um espírito de vida. Então, a alma que está dentro da gente é literalmente um pedaço de Deus, se é que a gente pode usar esse termo, tá? Que Hashem colocou dentro da gente. É muita vitalidade, muito mais do que em todas as outras criaturas que tem no mundo. Quando a gente comenta aqui nesse passuco que a minha alma grudou no pó da terra, a gente está falando sobre uma situação, a gente chegou a explicar um pouquinho, mas eu queria só enfatizar um pouco mais. A situação que a gente está descrevendo aqui é a seguinte: existe uma alma animal que a Hashem colocou dentro do corpo da gente para fazer o corpo da gente funcionar. Mas existe aquela alma que a Hashem soprou dentro da gente, que é a alma divina. Que a alma animal esteja grudada no pó da terra, é óbvio, essa é a função dela. Ou seja, a função da alma animal é dar vida ao corpo. Tá? A gente já comentou algumas vezes, mas eu acho que é importante enfatizar. No Tânia, por exemplo, que é um livro básico, tá? Se fala sobre alma animal, Nefesh Ba'amit, e alma divina, Nefesh Elokit, tá? Muito bem. Lá a colocação é de que alma animal não é Yetzer Hara, não é instinto do mal. E há um motivo por que no Tânia ele fazia essa distinção. A gente ouve em outros lugares, em outras fontes, em outros livros, no Talmud, no Midrash, enfim, até na Mishnah, você vai encontrar Yetzer Hatov e Yetzer Hara. Yetzer Hatov é instinto do bem, Yetzer Hara é instinto do mal, que é bem preto e branco. Um é bom, o outro é mal. Acabou. Sim? Tá. No Tânia ele coloca de uma forma um pouquinho diferente, ele coloca como alma divina e alma animal. Tá? Essa distinção, apesar de que mereceria uma explicação mais extensa, só que não é esse o propósito agora, tá? Eu vou resumir. A diferença aqui é a seguinte: na Hassidut está se enfatizando de que a alma animal não é ruim por natureza. Ela pode se tornar, eventualmente, selvagem, mas ela não necessariamente é ruim, tá? Assim como o animal não necessariamente é ruim, tá? O animal ele pode não estar domesticado, mas ele age por instinto, ele não faz isso por mal, por malícia, seja lá o que for que o animal faça, não é com maldade, tá? Qual é a ideia aqui? O que tem no animal que é básico e que nós seres humanos também temos? Nós temos um instinto de sobrevivência. Isso vem com o corpo, tá? Então isso já está embutido dentro da gente. O instinto de sobrevivência não é mal, não é ruim,
muito pelo contrário, é necessário, tá? Infelizmente, tem certas situações onde o ser humano pode perder um pouco desse instinto de sobrevivência, e aí é muito ruim, tá? Eu vou dar um exemplo, não é o melhor, só para ilustrar: autismo. Uma criança, enfim, autista, ela não vê o mundo à sua volta. Então, ela perde um pouco do instinto de sobrevivência. É óbvio que ela vê a si mesma, mas ela não consegue ver o mundo à sua volta. Então, ela pode correr um perigo muito grande e ela mesma não percebe. Então, o instinto de sobrevivência dela está comprometido, vamos dizer assim, por causa do autismo. Tá? E incomoda eles, né? Incomoda. O mundo lá fora incomoda. Sim. Mas, Rabino, Messi, Rabino, é só o autista ou qualquer criatura especial? Não, eu dei um exemplo, óbvio. Veja bem, alguém que não tem audição perde um pouco, alguém que não tem visão perde, óbvio. É que a questão do autismo, eu acho que ela perde um pouco de tudo, porque ela fica muito isolada em si mesma. Então ela não consegue enxergar nada à sua volta. Óbvio que ela fica então à mercê de qualquer coisa, ela fica vulnerável a qualquer perigo, tá? Então isso afeta um pouco o instinto de sobrevivência dela. Não que ela não tenha um instinto, tá? Mas ele fica comprometido por causa dessa limitação que ela tem. Muito bem. Independente agora eu só dei como exemplo, por isso que eu disse logo no início, não é o melhor exemplo, tá? Mas é só um exemplo para ilustrar. Tudo bem. Então o que acontece? O instinto de sobrevivência em si, o que está dentro do ser humano, não é uma coisa ruim, é necessário. A gente precisa disso para viver, sem isso a gente não pode viver, tá? Então, a alma animal que tem esse instinto de sobrevivência não é ruim, tá? O que tem de ruim é esse instinto de sobrevivência crescer, inflar, ao ponto de se tornar egocêntrico, egoísta. Então, só eu tenho que existir. Nada mais tem que existir, ou deve, tudo existe para mim e por aí vai. Tá? Então, nesse ponto, a alma animal se torna ruim, porque ela ignora os outros. Tá? Então, a alma, como já falei algumas vezes, animal é animal. O ani, o eu, o lado egocêntrico é o mal. Esse é o lado ruim da alma animal, quando ela fica só focada em si mesma. Tá? A alma divina, ao contrário da alma animal, ela consegue enxergar o que está à sua volta, as outras pessoas, os outros seres, Deus, tá? O que faz dela divino. Ela consegue pensar nos outros, não só em si mesma. Muito bem. Aqui, quando ele diz que a alma está grudada no pó, ele está dizendo o seguinte: no dia a dia da gente, a gente corre o risco de o corpo ocupar muito do nosso tempo. Quando eu digo corpo, eu vou explicar. Corpo, nesse caso, tá? Significa as necessidades básicas. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso de conforto, enfim, tá? Então, todas essas coisas não são ruins, mas elas consomem o nosso tempo, consomem a gente, e chega num ponto onde eu estou preocupado com parnassá. Por exemplo, sustento. Quem não está preocupado? Tá? Em algum momento a gente precisa. Mas isso pode chegar num ponto onde compromete as outras coisas. Ou seja, eu só penso nisso, não penso em mais ninguém, em mais nada. Então, é ruim para a minha alma. Porque a minha alma divina, ela tem outras prioridades, ela tem outras coisas que ela busca, e eu não estou dando oportunidade dela fazer isso, porque eu estou preso. Agora eu tenho que resolver isso, agora eu tenho que resolver aquilo, e eu não consigo parar um minutinho. Vamos estudar a Teilim, vamos falar de alguma coisa mais divina, vamos ajudar alguém, porque aí eu consigo sair um pouco de mim e me dedicar a alguém que está além de mim. Então, é nesse sentido que ele fala que grudou no pó. Tá? Ela está muito mais apegada ao corpo, e aí então ela perdeu um pouco, a alma perde o rumo, ela fica meio que prisioneira do corpo, a alma divina, tá? Aí ele fala, Hayem, então Hashem, por favor, me dá vida, Kidvarecha, de acordo com a tua palavra, ou seja, me dá forças para eu conseguir ultrapassar essa prisão, esse limite que o corpo tá impondo sobre mim, e eu consegui, agora para tudo, vou desligar o celular, enfim, e agora vou me dedicar a uma outra coisa um pouco mais espiritual, um pouco mais elevada, um pouco mais divina.
Tá? Então, para isso, a gente pede ajuda. Hashem, me dá forças, que dvarecha, de acordo com a tua palavra. Vejam bem, no Rashi, que é o comentário clássico, a gente já mencionou isso na aula anterior, aqui ele volta para o rei Davi, que quem compôs o Teilim, no caso, especificamente esse capítulo também, foi o rei Davi. Então, o rei Davi estaria dizendo, Hashem, através dos profetas, especificamente do profeta Natan, Hashem prometeu ao rei Davi que ele iria sobreviver aos seus inimigos, o seu reinado ia ter continuidade. Então, ele tinha uma garantia de que ele não ia precisar se preocupar apenas com a sobrevivência dele. Ele podia se dedicar para outras coisas mais elevadas, inclusive o Teilim, tá? Então, isso ele estaria mencionando aqui, de acordo com o Rashi, tá? Kidvarecha, as palavras que Hashem disse para o profeta, ou seja, o profeta Natan disse ao rei Davi, fica tranquilo, teu reinado está garantido, você está seguindo no caminho, nas ordens que Hashem lhe deu, então teu reinado, tua sobrevivência estão garantidas, tá? Então, isso que ele está falando. Hashem, me dá forças, porque você me disse que vai dar tudo certo, apesar de talvez não